E o quadro Café com Previdência é feito especialmente para você, ouvinte e telespectador aqui do programa Bom Dia Divinópolis. Você pode participar através de perguntas, porque o especialista André Rodrigues está comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM para trazer uma dica, uma orientação importante para você, para poder te orientar da forma correta. Então participe através do nosso WhatsApp 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar a sua pergunta. Você pode gravar um áudio ou você pode escrever a pergunta do jeito que você se sentir mais à vontade, porque o doutor André vai responder você ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Bom dia, André, seja bem-vindo. Muito bom dia, Flaviano, Ian, todos os ouvintes, telespectadores. Mais uma vez uma satisfação estar aqui. E dentro daquela proposta de todo dia trazer uma novidade, hoje eu falo de um benefício novo, Flaviano, que foi criado pelo governo federal. Foi publicado no Diário Oficial na semana passada, dia 31 de outubro, através da Lei 14.717, foi sancionado pelo presidente, que é uma pensão de um salário mínimo, uma pensão especial, aos filhos e dependentes das vítimas de feminicídio. Então é importante a gente esclarecer aqui primeiro o que é o feminicídio, né? Que aí a gente entra na órbita do direito penal. Existe o homicídio, que é um crime doloso contra a vida, independentemente do sexo da vítima, e o feminicídio é quando isso é contra a mulher, sendo usado violência doméstica ou familiar, ou menosprezo quanto à condição dela ser mulher. Então existe essa tipificação desde 2015 no Código Penal. Então, o legislador, preocupado com essas crianças que ficam órfãos, vamos dizer assim, criou esse projeto de lei que foi sancionado na semana passada. Então, os menores dependentes, filhos de vítimas de feminicídio, desde que a renda do grupo familiar não ultrapasse 1/4 do salário mínimo, então também tem esse requisito de baixa renda do grupo familiar, terão direito a esse benefício de salário mínimo até os 18 anos. E aí vai ter que comprovar o crime, né, que realmente foi o feminicídio, e eles vão ter direito a receber desde a data do fato. E crimes de feminicídio ocorridos anterior à publicação da lei, os dependentes e filhos menores também têm direito de requerer esse benefício. Uma orientação importante, né, principalmente para as famílias que foram atingidas por este tipo de crime, né? Essas crianças também têm esse direito. Exato, e tem muita gente me perguntando, foi criada uma nova pensão? Sim, mas ela é exclusiva para dependentes e filhos menores das vítimas do crime de feminicídio, somente isso. Essa também é a proposta do Bom Dia Divinópolis, trazer sempre uma orientação importante baseada nas mudanças e nos benefícios concedidos pela Previdência. Como eu disse, a partir de agora você pode participar através do nosso WhatsApp, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode encaminhar aí a sua pergunta, porque o doutor André vai responder você ao vivo. E a gente já tem algumas dúvidas, né, Ian? Vamos trazer então a dúvida da Reisla, lá do Nova Fortaleza. Muito obrigado, viu, Reisla, pela participação. Bom dia, Flaviano. Bom dia ao advogado. Eu gostaria de saber, tirar uma dúvida, é porque a minha mãe, ela pagava o MEI, só que aí ela parou de pagar o MEI. Tipo assim, não foi pagando, né? Eu acho assim, tem um ano mais ou menos que ela parou de pagar. Aí eu gostaria de saber, a minha dúvida é o seguinte, se ela pagar essas atrasadas agora, vai contar no INSS ou já não conta mais? Eu gostaria de tirar essa dúvida para eu poder saber, né? Se ela pagando esses atrasados já vai constar no INSS ou não vai adiantar ela pagar, que tipo assim, todo jeito ela tem que pagar, mas não vai constar lá no INSS. Desde já eu agradeço. Muito obrigada. Uma dúvida interessante, Flaviano, que a gente sempre fala aqui, ter esse cuidado com o MEI, né? Não é simplesmente deixar aberto, parar de pagar, que a pessoa vai ficar em débito. Correto é dar baixa quando a pessoa não quer mais pagar ou não exerce atividade. Mas no caso dela, como está aberto, é igual ela mesma disse na pergunta, de qualquer forma para ela dar baixa, ela vai ter que pagar porque ficou esse débito em aberto. Quanto ao INSS, vai contar como tempo de contribuição, mas não vai contar como carência, porque é diferente. Para a pessoa aposentar por idade, ela precisa de 180 meses pagos em dia, que é o equivalente a 15 anos.
ela pagando isso aí em atraso, ele não vai contar como carência para essas 180, porque foi pago em atraso. Então, interessante seria ela buscar um profissional para avaliar todo o histórico de contribuição dela, para passar para ela a melhor opção. Vamos a mais uma dúvida, Ian. Aí agora a gente traz a dúvida do Edmar. Ele está dizendo o seguinte, que a esposa faleceu em 2003 e ele não recebeu a pensão por morte, né? Ele é aposentado, ele quer saber se ainda tem direito de receber. Tem direito sim, só que ele não vai receber mais desde a data do óbito, porque existe o prazo de 180 dias para a pessoa dar entrada. Se a pessoa, dentro desses 180 dias, faz o pedido, recebe desde a data do óbito. Como já tem 20 anos no caso dele, ele não requereu, ele pode dar entrada, mas o INSS vai pagar para ele, caso seja concedida, a partir da data do pedido. Outra dica, outra orientação importante, né? A gente tem mais dúvidas. Vamos lá, Ian. Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor. Eu queria saber o seguinte, eu pago o MEI, já tem 1 ano, e eu tô com 50 anos. Com 65 anos eu aposento, beleza? Certo? Bom dia a todos e obrigado. O que se fala aqui é o Juninho. Muito obrigado, viu, Juninho? Bom dia, Juninho. Olha, com base na lei atual, aposenta, né? Porque você vai completar os 15 anos, que é o requisito do tempo mínimo, e você tendo a idade mínima de 65, o mês você vai aposentar com o salário mínimo sem problema nenhum. Lembrando só da obrigação de estar pagando em dia, como eu falei aqui, para contar como carência. Sem atraso, né? Para não perder esse vácuo que fica aí no meio do caminho. Exatamente. Vamos a mais uma dúvida? Bom dia, sou Zé Antônio, tenho 46 anos, já paguei 20 anos de INSS. Tenho necessidade de pagar mais para poder estar aposentando quando completar a idade? Bom, no caso do Zé Antônio, pelas novas regras aí da Previdência, ele vai ter que aguardar a idade mínima de 65, né? O tempo mínimo, que seria 15, ele já tem. Mas a gente não orienta que pare de contribuir, porque não pode pensar só na aposentadoria, né? Ele pode precisar de um auxílio-doença, pode, em caso de morte, estar deixando uma pensão para os dependentes. Então, o que poderia ser feito é ele pagar de 4 em 4 meses aí uma contribuição, caso ele seja autônomo, né? Tem essa possibilidade, para que ele não tenha esse custo aí todo mês. Mas a gente nunca orienta que pare de contribuir, porque vai ficar descoberto. Antes de tomar essa decisão, é sempre bom procurar um profissional, né, André? Até mesmo para poder fazer a análise se os seus dados estão certinhos na Previdência, né? Com certeza, a orientação é sempre essa, porque aí confere se está tudo ok no extrato, se está faltando alguma contribuição, algum vínculo, e já deixa tudo certinho perante o INSS para a hora que completar a idade não ter nenhuma surpresa. Porque o André já falou aqui várias vezes, a gente não tem como pagar retroativo. Então, por isso que antes de qualquer atitude, você precisa ter uma orientação para você fazer o certo, né? Depois não dá para recuperar o tempo perdido. Com certeza, e a gente vê na prática aí pessoas que pagam atrasado sem orientação e quando vai requerer o benefício, tem um benefício negado. Tem mais dúvidas? Vamos lá, Ian. É da Cláudia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gostaria de saber, há uns 4 anos atrás, eu mandei um laudo meu, que eu tô com fibromialgia, mais uns problemas relacionados a essas dores. Peguei laudo do especialista, entrei com pedido de para aposentar, e até hoje eu não obtive resposta nem nada. A única vez que eu procurei, eles falaram que os papéis estavam em Brasília. O que eu devo fazer, doutor? Muito obrigada. Bom, no caso aí ela não falou se está com um advogado, se não está, mas eu subentendi que é um processo judicial, porque ela fala até que está em Brasília, né? Então, se tiver com advogado, a gente orienta sempre procurar esse advogado, que é a pessoa mais indicada para passar para ela em que situação está o processo, né? Realmente os processos judiciais estão demorando bastante, mas ela teria que procurar quem ajuizou essa ação para informar para ela em que situação que está, se já teve sentença, se não teve. Se está em Brasília, subentendo que já está julgando recurso, já teve sentença em primeira instância e foi interposto recurso, não sei se por ela ou pelo INSS, né? Mas ela tem que procurar o advogado do processo para estar informando.
Eu tenho aqui outra dúvida, André, é do Júlio César, né? Ele está dizendo que aí é muito comum essa dúvida, a gente já até falou sobre esse problema aqui. Ele disse que está afastado do trabalho, fez a perícia lá pela Previdência, mas o resultado ainda não saiu. E já chegou a data do afastamento, né? De fim do afastamento. Aí ele quer saber assim, como fica nesse caso? Ele tem que esperar o resultado, ele volta para o trabalho, né? Mesmo sem o resultado ter saído. Esbarra no problema da demora, né? Que a gente já falou outras vezes aqui. Exato. Será que no caso ele já fez a perícia médica ou ele está aguardando a data? Ele está dizendo que já fez a perícia, só não saiu o resultado. Tá um pouco estranho a pergunta dele pelo seguinte: quando é feita a perícia, a Previdência divulga o resultado no mesmo dia até às 21 horas. Então eu orientaria que ele ligasse no 135 ou através do aplicativo Meu INSS. Ele vai no campo lá consultar resultado de benefício por incapacidade, para ver se realmente não tem lá esse resultado. Porque o que está demorando é a pessoa passar pela perícia médica. Mas se no caso ele já passou, geralmente eles dão o resultado no mesmo dia. Então, ele teria que conferir direitinho se realmente não tem esse resultado. Eu tenho aqui a dúvida da Maria de Fátima. Ela está dizendo que o marido faleceu há 5 anos, né? E desde então ela está tentando a pensão por morte. Ela está dizendo que agora o juiz assinou, mas a Previdência negou. Aí ela falou que está pedindo mais documentos, né? Aí ela pode fazer o recurso nesse caso, né? Sim, eu não entendi bem aí quando ela fala o juiz assinou, né? Porque se teve uma sentença e foi favorável, o INSS tem que cumprir, tem que implantar o benefício, porque senão ele está descumprindo uma decisão judicial, é até crime, né? Mas não ficou bem claro na pergunta dela, mas se foi negado também na sentença, ela pode sim estar apresentando recurso, aí tem que ver se ela está com advogado ou não, ficar atenta ao prazo, né? Porque existe prazo para tudo, se a pessoa deixa passar o prazo, aí não vai ter como mais. E se ela tiver um profissional cuidando do caso, o caminho é sempre conversar com o profissional. Exatamente. Essa é a participação do doutor André, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, trazendo dicas e orientações para os ouvintes e telespectadores do programa. Muito obrigado, André, pela presença. Eu que agradeço mais uma vez todos os ouvintes, telespectadores que nos prestigiaram com a audiência, com as perguntas, e na próxima terça o meu sócio Farlandes vai estar aqui com vocês. Um abraço. Eu que agradeço a presença, eu reforço aqui que a participação do Dr. André fica disponível para você lá no sistemampa.com.br para servir de dica e orientação para outras pessoas que podem estar na mesma situação. É só acessar sistemampa.com.br. 8h25, o Bom Dia Divinópolis dá mais uma pausa. Eu vou pro intervalo, mas eu volto em instantes, não sai daí.